Olá, o Clique Foz Entrevista volta hoje à Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está rendendo bastante, está dando muito pano para manga, que é a comissão especial formada em fevereiro para analisar e estudar uma adequação quanto ao IDEB. Então a gente está aqui com o presidente dessa comissão, Dildo Vitor Arce. Vereador, vamos começar, qual é o objetivo principal dessa comissão? O objetivo principal é averiguar o IDEB como um todo. De princípio, algumas pessoas apontaram até irregularidade na aplicação. Esse não é o objetivo principal, de fazer um caça-bruxa aos professores ou aos servidores, mas sim levantar se aqui em Foz do Iguaçu, o IDEB, que foi criado pelo governo federal, está sendo aplicado com precisão, por aquilo que objetivou a formação dele. O nosso modo de ver, aos poucos dias que estamos discutindo, inclusive com pessoas que são altamente qualificadas na área, como é o caso da Ivone Miller, nós já percebemos que aqui em Foz do Iguaçu teve uma deturpação e uma manipulação. Deturpação porque aqueles índices, indicadores que o governo mandou para cada município do país, seria para avaliar quais as grandes dificuldades encontradas no aprendizado do aluno. Tem relação com a questão familiar, tem a questão relacionada com a questão socioeconômica do cidadão. Qual é a qualificação dos nossos professores? Ao fazer essa avaliação do IDEB e ter sido feitas as provas, seria até mantido de forma sigilosa, para consumo interno e para e passo ir consertando esta situação. Aqui em Foz do Iguaçu, o administrador anterior, o prefeito Paulo Maquinona, resolveu manipular. Manipular no sentido de fazer do IDEB um ranking, um ranqueamento, botando, por exemplo, prêmio, colocando prêmios, colocando, por exemplo, prêmio à sua idade, 13º, 4º, depois 15º também, que de certa forma, como bem disse a professora Ineraski, que veio depor na CPI, a vida é uma competição. Nem tudo é uma competição. Nem tudo é uma competição. Não adianta a gente pegar hoje com a ânsia de ganhar, entendeu? Fazer com que todo um trabalho que deveria ser feito seja deturpado, ser manipulado, porque assim nós estaríamos criando um processo mentiroso, daquilo que o IDEB foi formado. Algumas irregularidades que não se constituem a um escândalo, mas o fato de fazer as provas no mesmo dia, as provas não serem feitas no mesmo dia, as provas não serem aplicadas por um órgão independente, uma série de coisas dessa natureza, no nosso modo de ver, desacredita um pouco o IDEB. Eu tenho absoluta certeza que os professores, conheço a índole deles, vão trabalhar esse ano com muito mais afinco, independente de prêmio não, mas eu acredito, se o Reni, o atual administrador, não induzir as pessoas a fazer do resultado o meio principal, o IDEB possivelmente, eu torço que ultrapasse os dados do ano anterior, o IDEB anterior, mas não vai mais se concretizar sob hipótese alguma. Mesmo porque os alunos, quando saem da rede pública municipal, vai para a estadual, e as notícias que temos da secretária do Núcleo de Educação do Paraná, aqui de Foz do Iguaçu, a Ivone Miller, disse que não corresponde, o IDEB do Paraná, em vista de Foz do Iguaçu, é muito baixo, e não há como a gente ver que foi manipulada essa situação de uma forma geral. E estranho, o IDEB ele vem exatamente para dirimir algumas discrepâncias, algumas dúvidas, entre elas, por exemplo, qual é a escola mais bem pontuada de Foz do Iguaçu? Foi a Santa Rita de Cássia? Não, foi a escola, possivelmente, Adelaide, Zanotto, lá embaixo no Porto Meira. Por quê? Mas uma teve 8 e pouco, outra teve 7, mas lá embaixo tem um problema socioeconômico. Os pais separados, a camada social muito baixa,
é uma escola que contempla 1000 e poucos alunos, entendeu? Enquanto que a outra escola tem 250 alunos, é de uma classe média alta, pessoas que têm acesso à leitura e uma série de coisas que é exatamente isso que o IDEB recomenda. Que ao meu modo de ver, inclusive, há uma irregularidade no divulgar isso, porque imagina um aluno desprovido de um bairro mais pobre, ele diz assim: poxa vida, nós somos ruins mesmo, nós estamos aí com nota 6, enquanto que a nota dos outros foi 8 e pouco. E eles começam a se questionar, inclusive, e ficar até um pouco melindrado com essa questão. Eu acho que tem que se ter mais responsabilidade. Mas, no meio, nós estamos no meio da apuração, na reta final nós vamos apresentar relatório. Possivelmente o relatório que eu vou apresentar seja diferente dos demais membros da comissão, porque os 2 membros que fazem parte comigo, não é? E uma leva de professores que não corresponde à maioria, que corresponde a 10, 15% que vieram aqui protestar, trabalharam com afinco como nunca para que não fosse investigado. E eu, como vereador, não vou abrir mão dessa prerrogativa. Eu acho assim, a gente tem que passar para a sociedade uma coisa que reflete a verdade e não que tenha manipulação. O prefeito anterior, no meu modo de ver, ele tem que ser, inclusive, levado às barras da lei, entendeu? Por ter manipulado a questão do IDEB. Bom, essa semana vocês começaram a ouvir as testemunhas, né? Então, no primeiro dia, 5, 3 deram depoimento. Como que foi esse primeiro dia? Como você analisa essas 2 faltas aí? Esclarecedor. A secretária municipal não contribuiu muito. Ela mais se ateve a falar da escola dela do que falar de uma forma ampla. O que teve muito, no meu ver, contribuiu muito para o esclarecimento dessa situação foi a Ivone Miller, do Núcleo de Educação do Estado do Paraná. Essa, inclusive, colocou com precisão qual foi a verdadeira intenção de se criar o IDEB, como forma e método para melhorar o ensino do país. Não é um absurdo, é uma pena que aqui no governo federal criou como mecanismo para melhorar, algumas pessoas viram nele como um mecanismo de competição. E que aí, no meu modo de ver, é que faz com que cria-se a manipulação e a deturpação da situação. Bom, mais ou menos quanto tempo vocês preveem que vai durar essa comissão, esses trabalhos? O meu ver, eu acho que eu tenho que esgotar os 3 meses, porque precisa ser bem investigado, e inclusive o atual prefeito seja orientado, que não ocorra nos mesmos erros da administração anterior, que tenha o IDEB sim, independente se for alto, se for baixo, mas que tenha como uma metodologia para saber que a médio e longo prazo os alunos e os professores e toda a situação envolvida crie musculatura para se ter uma situação consistente, onde que a gente possa melhorar junto com o Brasil, junto com o Paraná e junto com Foz do Iguaçu, entender uma situação em que o aprendizado seja uma prioridade. Certo. E independente do resultado dessa comissão, se realmente forem encontradas as irregularidades ou não, o relatório final que o senhor comentou que vai fazer, qual será o próximo passo a partir disso, para mudar essa realidade? Se verificar que houve apenas uma deturpação e houve uma pequena manipulação, é possível que o relatório fique por aí e se oriente o atual prefeito não utilizar os mesmos métodos do governo anterior. Mas se ele apresentar alguns indícios de crime, aí ele tem que ser aberto ou uma CPI ou os documentos têm que ser enviados ao Ministério Público para que ele, com o poder de judiciário, faça o devido processo legal. Bom, então, conversa meio... É claro que ainda teria muito assunto ainda, esse assunto em questão vai longe, então serão 90 dias para tudo ser analisado e com certeza vamos acompanhar, voltaremos aqui mais vezes. Vereador, obrigada pelos Eu só queria dizer assim, de princípio eu não quero acusar ninguém, reconheço o que os professores fizeram, mas eu vejo, não por parte dos professores, mas do administrador, a deturpação para que o IDEB foi formado. E uma pequena manipulação para se obter, ou seja, não
não se eximiram dos meios para atingir os fins. Utilizaram todos os meios para ter um fim como chegou, e isso para mim é uma coisa que é superficial e não corresponde com a realidade. É isso, obrigada, até o próximo Clique Pós Entrevista.